Meus amigos, sexta-feira movimentada. Pelo segundo dia consecutivo, o petróleo fecha acima dos US$ 100. A gente viu a divulgação da inflação nos Estados Unidos trazendo, alguns alertas, como também o produto interno bruto vindo bem abaixo das expectativas, levantando medos de estagflação. A gente ainda continua a ver os Estados Unidos trazendo algumas medidas para tentar controlar o preço do petróleo, enquanto o mercado ignora tudo isso. Eu trago a vocês as novidades desse conflito, como também de todo o mercado, logo após a vinheta. Vambora! Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Antes de mais nada, eu lembro a você de deixar suas contribuições nesse vídeo, o seu like e a sua inscrição aqui no nosso canal é muito importante. Estamos próximos aí dos 160 mil inscritos aqui no canal, então se você ainda não é um inscrito, aperta o botãozinho aí e ajuda a gente a chegar nesse número. Iniciando com vocês, direto ao que interessa, Bitcoin $71 mil, mostrando uma grande recuperação durante essa semana de 5% nos últimos 7 dias, embora o cenário geopolítico ainda não me pareça muito interessante, o cenário macroeconômico ainda muito turbulento, muito incerto, o conflito continua esquentando, não temos qualquer indício que ele vai se acabar aí nos próximos dias e, claro, uma das principais commodities do mundo vem sofrendo positivamente no seu preço, ou seja, vem subindo de preço e a gente está falando, é claro, do barril de petróleo. Então, o barril de petróleo encarecendo, a gente tem diversas consequências, não só para os Estados Unidos, como também para o Irã, mas sim para o mundo inteiro. Isso deve ser visualizado muito provavelmente durante o próximo mês de abril, quando veremos os dados de inflação referente ao mês vigente, mês de março. Então, no momento, o mercado começa, de certa forma, a precificar nessas inflações que podem ser divulgadas futuramente e, claro, a gente vai aproveitar para debater um pouquinho também sobre isso. E começando por aqui, eu separei essa matéria que traz para a gente o choque petrolífero dessa guerra entre Irã e Estados Unidos, alimentando temores de estagflação que aconteceu lá em 1970. Então, para você que não sabe, a estagflação nada mais é do que a economia desacelerada, ou seja, mostrando para a gente o enfraquecimento, enquanto a gente ainda assim vê a inflação acima das expectativas e uma alta nos preços. Então, é quando basicamente a economia não suporta a alta dos preços. Os preços, você vê a economia caindo e os preços aumentando, ou seja, o custo de vida subindo e as pessoas ganhando menos dinheiro, o país se desenvolvendo menos, Então, o medo, ele existe devido a essa desaceleração da economia nos Estados Unidos, que a gente está visualizando, inclusive o dado foi reportado no dia de hoje, e claro, ao mesmo tempo, os indícios que poderemos ver uma inflação ainda muito forte nos próximos meses, devido ao que acontece envolvendo essa guerra do Irã, principalmente em relação ao barril do petróleo, ultrapassando aí $100. Então a gente ainda visualiza, o presidente Trump falando que essa guerra com o Irã vai acabar quando ele sentir nos ossos dele, uma expressão norte-americana, when I feel it in my bones, ou seja, quando der na minha telha, quando eu quiser vai acabar. Então ele ainda não sentiu vontade disso acabar e aí por isso a gente continua vendo essa guerra acontecendo. Então a gente sabe que o preço do petróleo está subindo devido ao fechamento do Estreito de Hormuz por conta dessa guerra, 20% de todo o petróleo passa por esse estreito, sem ele o preço tende a subir bastante. Então, segundo dia consecutivo do petróleo acima dos $100, mesmo em meio a algumas medidas que estão tentando ser realizadas para que então o preço do petróleo seja controlado. Quais são essas duas medidas? A primeira delas, os Estados Unidos está buscando fazer uma escolta com a sua marinha por esses petroleiros que passam no Estreito de Hormuz. Então eles estão querendo colocar militares escoltando, esses petroleiros para que então o estreito possa ser novamente utilizado e que seja seguro o suficiente para esse petróleo que precisa ser transportado por ali possa ser transportado e esse estreito possa ser aberto, Então isso ainda não acontece, eles ainda estão tentando viabilizar essa forma de trazer segurança ao Estreito de Hormuz e, claro,
mesmo em meio a essa possível, né, medida dos Estados Unidos, o petróleo ignora nesse momento, né, o mercado do petróleo ignora nesse momento, continuando a trazer aí altas acima dos $100, né? Então, enquanto isso aqui não for uma verdade, não estiver acontecendo, dificilmente a gente deve ver o petróleo aí caindo em preço a níveis aceitáveis. E a segunda medida seria aí alguns países que possuem grandes reservas de barril de petróleo estarem liberando essas reservas ao mercado. Isso naturalmente, você adicionando mais oferta, você tende a controlar aí o preço dessa commodity. Então são duas medidas que nesse momento estão sendo, né, utilizadas para tentar surtir efeito negativamente no preço do petróleo, mas que até o momento o petróleo se mostra resiliente, ficando acima da barreira dos $100. Continuando com vocês, o dado que eu comentava sobre o PIB norte-americano é esse aqui. Estamos falando aqui do PIB referente ao último trimestre de 2025, onde ele veio em 0,7 e a projeção era em 1,4, ou seja, uma produção interna bruta nos Estados Unidos muito abaixo das expectativas, indica uma desaceleração econômica no país. Uma desaceleração econômica lado a lado a uma inflação resiliente, uma alta nos preços ocasionada devido à guerra, muito possivelmente possa levar a uma estagflação, que é o grande medo hoje aí dos economistas, como foi visto em 1970. Mesmo diante a esse cenário apocalíptico, né, de sangue nas ruas e inclusive de muita incerteza, Bitcoin vem se recuperando essa semana. E a gente traz aqui parte do motivo do porquê isso vem acontecendo. Os investidores institucionais acumulam 4 dias seguidos nessa semana de inflows, né, para dentro dos ETFs, ou seja, o dinheiro está entrando, o smart money está presente na compra dos ETFs de Bitcoin. Nos últimos 10 dias de negociação, tivemos 8 dias de inflow. Nos últimos 15 dias, tivemos 12 dias de inflow, ou seja, mostrando para a gente que de fato, desde aí o início de março, final de fevereiro, os investidores estão mais interessados em acumular bitcoins nesse range de 60 a 70 mil dólares do que de fato realizar com prejuízo, né? Afinal, a gente já falou aqui que o preço médio, né, dos investidores institucionais, do smart money dentro dos ETFs, fica lá na casa dos 80 mil dólares. Continuando, outros dois pontos bem interessantes é que desde o início da guerra, os ETFs do Bitcoin e os inflows dos ETFs do Bitcoin nesse momento trazem uma performance melhor do que os ETFs do próprio ouro. Muito se fala sobre, em momentos de incerteza, em momentos de guerra, acumular reservas de valor, ou seja, o ouro, e nesse momento o Bitcoin tem uma performance em termos de acumulação desde o início da guerra melhor até mesmo do que o ouro. Seria esse então o ouro digital? E finalizando o nosso vídeo de hoje, eu trago a vocês: Bitcoin subiu 16% desde que essa guerra começou, enquanto ativos como a prata, né, ativos de reserva, caiu 15% desde então. Então, basicamente, muitos ativos tradicionais, de mercados tradicionais, nesse momento de incerteza e de tensão geopolítica, não se mostrando tão robustos assim, enquanto o Bitcoin vem caminhando, né, num caminho totalmente diferente, né? Então, claro, a gente sabe que o ano de 2026 ainda tende a ser um ano muito turbulento. Não estou dizendo aqui, cravando para vocês, que veremos novas altas históricas no Bitcoin e que agora é a hora de aportar, mas eu enxergo o momento atual, assim como já vimos em outros momentos de ciclos do Bitcoin, a oportunidade de acumulação visando aí o médio e longo prazo, que é justamente o que eu estou fazendo com o meu capital próprio. E lembrando, nada do que eu falo aqui é um conselho financeiro. Dito isso, eu fico por aqui e encontro vocês aí no nosso próximo vídeo nesse domingão. Até lá!